a perda do país, mas um modo autêntico de residir, de habitar sem hábito. O exílio é a afirmação de uma nova relação com o exterior. Assim, o poema fragmentado não é um poema inacabado, mas que se abre de outro modo, ou outro modo de acabamento. Aquele que está em jogo na espera, no questionamento ou em alguma afirmação irredutível à unidade. Esses textos que Blanchot escreve no início dos anos 60 influenciam a poesia de Jabez, que, em 1962, envia-lhe um manuscrito do Livro das Questões. A partir desse livro, publicado em 1963, os poemas de Jabez passam a destacar a importância dos questionamentos profundos, a situação do refugiado que busca se encontrar em outro lugar e sua relação com a tradição judaica. Num livro em que trata da condição do estrangeiro, Jabez escreve: deixei uma terra que não era minha, por outra que também não é. Refugiei-me num vocábulo distinta, tendo livro por espaço, palavra de lugar algum. Um pouco como faz Blanchot, que depreende do nomadismo histórico dos judeus uma perspectiva sobre o homem em geral, Jabez retira da sua própria experiência a posição de um poeta qualquer frente à linguagem. No Livro das Questões, Jabez afirma acreditar na missão do escritor. Ele a recebe do Verbo, que traz consigo o seu sofrimento e sua esperança. Ele interroga as palavras que o interrogam, ele acompanha as palavras que o acompanham. Para aqueles que estão à procura, aconselha Jabez, uma folha branca está repleta de caminhos. Na bela interpretação que Derrida faz da poesia de Jabez, num dos ensaios do livro A Escritura e a Diferença, de 1967, o filósofo percebe 3 presenças da ausência em seus versos: a ausência que ancora cada pergunta, a ausência de um lugar e a ausência do próprio autor. Aquele que interroga passa a palavra a outro e exime-se de oferecer todas as respostas. Isso é o oposto, afirma Blanchot, dos terríveis monólogos de Hitler. A ausência de lugar, destaca Derrida, é o título de um poema de Jabez, mas ela também está presente na imagem do deserto, recorrente em seus versos. A ausência do autor, afirma o filósofo, está presente no momento em que as palavras caminham sozinhas, livres, emancipadas. No limite dessa poética da ausência, analisa Derrida, o poeta sacrifica sua existência pela palavra. O autor retira-se do mundo para ganhar lugar na folha branca do livro. Assim como Fernando Pessoa, Alberto Camus e Caetano Veloso, Jabez também procura o exílio na pátria da sua língua. De sua experiência como expatriado, o poeta engendra uma poesia da diáspora, ou melhor, ele faz da poesia a sua forma de habitar a diáspora. 2 países dividem minha alma. O primeiro, aquele de onde venho, fala-me da minha ausência originária. O segundo, em direção ao qual eu fui, habitua-me a página virada, de onde minha palavra irromperá. A língua tem por lugar a língua. O exílio da língua é a condição do exilado. Num poema tardio, Jabez sugere que sua ausência em todo e qualquer lugar do mundo ressalta sua presença para si mesmo. Uma presença a cada dia mais ciente da sua própria ausência. Nos versos que Jabez dedica ao tema, essa ausência para si não significa a perda de uma subjetividade. Tampouco esses versos apontam para a procura de uma subjetividade definida e acabada que possa ser encontrada ou construída em algum lugar. Essa ausência para si não traduz uma potência a ser realizada.
O poeta parece tomar a folha branca do livro e a liberdade das palavras emancipadas como referências para um processo de subjetivação. Num de seus poemas, Jabez se reconhece no próprio movimento em que procura a si mesmo. Estou à procura de um homem que não conheço, que nunca foi tão eu mesmo como desde que o procuro. Nos anos 80, numa longa entrevista a Marcel Cohen, publicada com o título Do Deserto ao Livro, Jabez analisa a relação do seu trabalho com a tradição judaica. No livro das questões, o poeta já tinha indicado que o seu judaísmo não o forçava a rezar todos os dias e frequentar sinagogas. Interpelado por Cohen sobre sua forma de compreender o judaísmo, Jabez responde ter retomado a tradição a partir dos seus estudos sobre o Talmud e a Cabala. Segundo Jabez, por ser composto de interrogações, o Talmud é o livro do exílio, pois ele se refugia no lugar da pergunta, mas permanece distante das respostas. É essa tradição que vem do seu pai e do pai do seu pai que marca a sua poesia. Por outro lado, afirma Jabez, seus poemas partem de uma ruptura que estaria no cerne do judaísmo. O Deus judaico quis estar ausente, por isso se calou. Suas questões se desenvolvem a partir dessa ruptura. Os rabinos, analisa o poeta, são intérpretes do livro. Para eles, encontrar a Deus é encontrar no livro a palavra que se oculta atrás da palavra. De modo semelhante, as questões dos poemas de Jabez parecem sempre ocultar outras questões. A essa ruptura advinda da tradição, o poeta acrescenta a ruptura histórica provocada por Auschwitz. Escrevo a partir de dois limites: além ao vazio, a quem o horror de Auschwitz. Limite real, limite reflexo. Leia apenas a inaptidão em fundar o equilíbrio. Leia apenas a dilacerante e desastrada determinação de sobreviver. A condição de exilado, a ferida aberta pela Shoah e essa concepção do judaísmo atrelada à ruptura fazem Jabez compreender-se como um desenraizado. Sobre esse tema, reconhece o poeta, tem uma impressão de só existir fora de todo e qualquer pertencimento. Esse não pertencimento é minha própria substância. É a partir desse não pertencimento que Jabez sente a necessidade de escrever. Seus livros dão testemunho desse não pertencimento. No rico diálogo com Blanchot, diálogo que se transforma nos anos 80 e 90 num grande debate com a participação de outros autores, como Agamben e Rancière, o filósofo Jean-Luc Nancy retoma a questão da interrupção na linguagem fragmentada. Todavia, Nancy não trata desse tema apenas no âmbito da literatura, mas também numa reflexão política sobre a comunidade. A comunidade tem necessariamente lugar no que Blanchot nomeou de inoperância. A quem no além da obra, o que se retira da obra, o que não tem mais a ver nem com a produção, nem com o acabamento, mas que encontra a interrupção, a fragmentação, o suspenso. A comunidade é feita da interrupção das singularidades, ou do suspenso, que são as singularidades. No mesmo texto, algumas páginas adiante, Nancy relembra o testemunho sofrido de Antwerp sobre sua experiência nos campos de concentração. Naquele espaço, a comunidade foi tomada como a última forma de resistência. Aquilo que os algozes não conseguiram retirar dos prisioneiros, o que não pôde ser destruído. No ensaio O Indestrutível, Blanchot traz à tona, provavelmente pela primeira vez, a discussão sobre a relação nua com a vida nua.
Mesmo conduzidos à extrema indigência da necessidade, Antelme e alguns dos seus companheiros dos campos de concentração, preservam o apego à vida e a exigência comum de resguardar os traços das relações coletivas. Quanto mais tentam reduzir os prisioneiros à indistinção, afirma Antelme, mais nossa comunidade mantém de fato as distinções, e mais essas distinções tornam-se rigorosas. Como bem analisa Pedro Rossack, ao destacarem a inoperância, a desocupação ou a ociosidade como parte da comunidade, Blanchot e Nancy apontam para o inacabamento e a incompletude, que já não pode mais comportar uma identidade fixa em sua constituição. Trata-se, afirma Nancy, de pensar na comunidade para além das obras sociais, econômicas, técnicas ou institucionais. Como na resistência daqueles que sobreviveram aos campos, uma comunidade que ainda sustente a vida em comum. Nas palavras de Nancy, a comunidade não é uma obra a se fazer, ela é um dom a se renovar, a comunicar. Ela é uma tarefa infinita e uma luta. Em 1990, com a publicação do livro A Comunidade que Vem, Agamben entra nesse debate. Logo nas primeiras páginas do seu trabalho, o filósofo analisa o conceito de singularidade, um conceito que Nancy também discute em suas reflexões sobre a comunidade inoperante. Segundo Agamben, o ser que vem e que ajudará a formar a comunidade que virá é um ser qualquer. A singularidade desse qualquer, explica o filósofo, é indiferente em relação a uma propriedade comum. Nesses termos, sua singularidade independe dele ter esta ou aquela propriedade que justifica o seu pertencimento a este ou a aquele conjunto. A rigor, seria possível pensar numa singularidade alheia a qualquer laço de pertencimento. Na formulação de Nancy, a comunidade é feita da interrupção das singularidades. Nesse sentido, é a partir de um acontecimento, de uma tomada da palavra ou da reivindicação de uma singularidade que a comunidade passa por uma interrupção. Essa interrupção ou ruptura questiona o acabamento que a comunidade tenta forjar de tempos em tempos, ou melhor, que ela tenta forjar a todo momento. O inacabamento, argumenta Nancy, é o princípio que rege a comunidade, no sentido onde seria preciso apreender o inacabável como um termo ativo, designando não a insuficiência ou a falta, mas a atividade de partilha, a dinâmica. Não se trata, portanto, de criar, de produzir ou de instalar uma nova comunidade, mas de fazê-la retomar a dinâmica que interrompa o acabamento da sua partilha. É nesse sentido que a ruptura demanda, como afirma Agamben, a singularidade de um qualquer que não se define por uma propriedade que justifica o seu pertencimento a um determinado conjunto da comunidade, mas, ao contrário, um qualquer que exija o seu direito de pertencimento a partir da sua própria condição de expropriado. De certo modo, essa ideia também aparece no texto que Blanchot dedica a Antelme. É necessário que o destituído seja não apenas acolhido como outrem na justiça da fala, mas recolocado na luta dialética, a fim de que também ele possa considerar-se novamente como um poder, o poder que detém o homem de necessidade e, finalmente, o proletário. Sim, e é o que exprime o livro de Antelme, de maneira explícita em várias páginas que deveriam ser citadas. Alinhavando as questões sustentadas por esses autores e acrescentando suas próprias questões e posições, em 1995, com a publicação do livro O Desentendimento, Rancière também entra nesse debate.
Para explicar a comunidade que se acaba ou se fecha numa determinada partilha, o filósofo emprega o conceito de polícia, não no sentido das forças da ordem responsáveis pelos golpes de cacetete, mas no sentido amplo da manutenção de uma determinada distribuição dos lugares e das funções. A polícia é, na sua essência, a lei, geralmente implícita, que define a parte ou a ausência de parte das partes. Além disso, afirma Rancière, a polícia estabelece uma ordem dos corpos que define as partilhas entre os modos do fazer, os modos de ser e os modos de dizer. Em contraposição a essa polícia, o filósofo destaca a importância da atividade política, como sendo aquela capaz de promover uma ruptura na distribuição dos lugares e das funções. A atividade política é a que desloca o corpo do lugar que lhe era designado ou muda a destinação de um lugar. Ela faz ver o que não cabia ser visto, faz ouvir um discurso ali onde só tinha lugar o ruído, faz ouvir como discurso o que só era ouvido como ruído. É nesse contexto que Rancière analisa o episódio histórico da tomada da palavra em 1832 pelo revolucionário Auguste Blanc. Em resposta policial que o inquiria sobre sua profissão, Blanc afirma ser proletário. Ao ser objetado que essa não era uma profissão, o revolucionário argumenta que essa é a profissão de 30 milhões de franceses que vivem do seu trabalho e que são privados dos seus direitos políticos. Segundo Rancière, essa fala de Blanc traz à cena uma comunidade do dano que, ao exigir da comunidade política uma lógica igualitária, separa-se da comunidade policial. Nesse sentido, sustenta o filósofo, a atividade política implica na permanente reconstrução do comum a partir do conflito aberto por essas diferentes comunidades. Com os debates que se estabeleceram na França após a Segunda Guerra Mundial sobre o antissemitismo, o colonialismo, a questão dos negros, a questão dos judeus, bem como a questão dos exilados e dos refugiados, destacam-se as posições de Fanon, contrárias à negritude e à defesa de uma essência da subjetividade do negro, e as posições de Jabés, contrárias à defesa de uma essência da cultura e da subjetividade do judeu. Além de contribuírem nesses debates, esses mesmos autores também ajudaram a fomentar o debate sobre a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A partir dos anos 60, especialmente com os trabalhos de Blanchot, desponta o debate sobre as formas de comunidade. De certo modo, esses debates se aproximaram ao colocar em questão três possíveis perspectivas essencialistas sobre a subjetividade, sobre a sociedade e sobre o comum. Grato. Obrigado, Paulo, pela exposição, pela discussão, que eu acho que, de certo modo, nos dá mais elementos também para pensar e para conversar um pouco com os nossos convidados aqui sobre a questão do comum, né? Particularmente a partir das referências que foram colocadas, né? O Paulo, de alguma forma, também possibilitou a discussão junto com Nancy, entrando um pouco mais na introdução com a Rancière. Bem, eu vou passar as questões, né? Mas antes de passar, eu queria assim, colocar para a mesa duas questões, né? Que eu acho que nos mobilizam de algum modo, né? Eu acho que tanto nos três modelos, ou
três linhas que você apresenta, né, em relação com o teatro, né, particularmente com a arte, ela tem uma relação específica com a questão de uma espécie de que vem antes da própria arte, uma própria relação com as teses, né, com o senso comum. Então, como que se pode pensar, de certo modo, né, nessa relação? E o que a gente vê tanto na arte quanto também na atuação intelectual, vamos dizer assim, é um certo desprezo pelo senso comum. Então, como que a gente se relaciona com isso de modo a considerar aquilo que implica, por exemplo, efetivamente, as diferenças que lá estão, e também, eu diria, né, os acontecimentos que lá emergem. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Podemos passar enquanto isso a gente vai. Bom, obrigado, Pedro. Antes de mais nada, eu ia fazer uma fala na introdução e acabei não falando um pouco também do que foi discutido em outras mesas, mas meu intuito um pouco, e a maneira que eu trabalho com filosofia, educação, é aproveitar essa oportunidade que a gente tem, né, para poder, primeiro, trazer autores que não estão tão em voga para um debate, mas que é importante que estejam, eu acho, ou reformular questões que são, né, relativamente tradicionais no debate filosófico, mas que só podem ser reformuladas pelo que estamos vivendo. Quer dizer, então, o sentido me parece maior, especialmente num colóquio, de retomar autores já falecidos, ou outros ainda vivos, ainda bem, né, é porque é possível recolocar essas questões e formulá-las, né, para poder dialogar com a gente e contribuir. Mas a questão do senso comum, eu não, pelos autores que li, estudei, não me parece necessariamente um rechaço ao senso comum. Não, ao contrário, por exemplo, o Rancière tem um livro, Filósofos e seus Pobres, em que ele destaca, né, um outro também bonito, esqueci o título, mas é bonito que ele retoma os arquivos dos revolucionários do século XIX, que são fracassados na França, e fracassado não, fracassado é a revolução marxista, que não culminou, né, na tomada do Estado por muito tempo, mas e ele destaca justamente, né, como foram possíveis a criação de comunidades, né, em grupos populares, né, trabalhadores e tal, né, e pelo jeito comunidades que ele não via com tanta frequência na academia, em outros meios e tal, né. Então, ao contrário, me parece, pelo menos no caso do Rancière, uma sensibilidade para ver a espontaneidade da criação e reformulação, mesmo como uma interrupção de comunidades, né. Mas a questão já fazendo um pouco uma questão do Jordi, né, me parece que a preocupação, pelo menos, do Rancière e talvez do Jean-Luc Nancy também, é o confronto dessa comunidade, ou das comunidades possíveis que possam ser criadas, né, com a grande hierarquia do Estado, né? Quer dizer, na grande comunidade a qual eles estão excluídos como espaço de fala, né, como lugar de fala. Então, além da possibilidade do trabalho intelectual, artístico, criativo, né, numa comunidade, do conflito, do confronto, do dissenso com as comunidades estabelecidas, né, ou macro-comunidades, sei lá, né, mas não sei se tem preferência essa questão com relação ao senso comum, em que ponto esses autores poderiam estar excluindo o senso comum,
mas não creio, ao contrário, talvez até uma aposta exagerada. Talvez. Não sei se. Bom, eu estou mais marcado mesmo, pelo menos atualmente, pelo Ministério. Mas eu escrevi, por exemplo, um texto sobre pessoas em situação de rua, e aí, infelizmente, em francês, aí pude conversar um pouco com ele, e ele achou ótimo. Quer dizer, que é isso mesmo, ou seja, da espontaneidade das comunidades que possam ser criadas, sem interferência de nenhum guru e nenhum intelectual. Talvez, não sei, nenhum diretor de teatro, talvez, né, que possa surgir espontaneamente. Né? Sei lá, quando muito o intelectual, ou o diretor, ou o artista, poder potencializar isso, ou dar eco, né, a essas manifestações. Mas, de forma nenhuma, a figura de um intelectual ou de um guru na história do confronto dele com o Althusser 20 anos, 30 anos antes. Né, talvez mais no horizonte de uma autogestão, de uma autoadministração e tal, né, mas certamente sem essas lideranças que seria, né, repetir a mesma lógica. Bueno, creo que la pregunta es muy pertinente y creo que igual la exposición que he hecho ha sido a veces un poco confusa, bueno, quería decir muchas cosas y tampoco igual no lo he calculado bien, pero es una pregunta que creo que es la clave de esta línea, que es, yo creo que es una línea interesante dentro de la estética contemporánea, que es la de lo común y la comunidad. Tú preguntas, Pedro, qué hay antes o qué hay después de todas estas comunidades. Y yo creo que es ahí donde cada uno de estos planteamientos tiene su punto de vista. Es decir, el pensamiento de Nancy, un filósofo como Nancy, que es un filósofo de la comunidad relativamente, no sé mucho poco que se conoce, pero es verdad que es un filósofo que pensó sobre la comunidad, pero en un momento dado dijo que ese concepto es un concepto muy cargado semánticamente, muy farragoso, y él dejó en un momento dado de hablar de comunidad y empezó a hablar de otras cosas, el con, el ser con, bueno. Entonces Nancy, él entiende, yo creo que acertadamente, pero estoy de acuerdo con él, que lo de la comunidad hay que pensarlo más en un fondo ontológico del estar con los unos con los otros. Si pensamos eso, no hay nada antes ni nada después de la comunidad. La comunidad es lo que somos ontológicamente, es un modo de ser. Y eso quizás tiene que ver con ese sensus communis kantiano. El sensus communis kantiano no es una comunidad que haya que construir o una comunidad que... el sensus communis es lo que nos permite hablar entre nosotros cuando hablamos de arte. Es lo que permite que los juicios sobre lo estético sean comprensibles. Es, de cierto modo, si es una comunidad ideal, que se puede educar, que se puede perseguir, pero no es una comunidad fáctica que se pueda crear aquí o ahora. Sin embargo, el arte, por lo menos este arte desde los años 60 en adelante, con las prácticas de la performance, las prácticas que van buscando que el público interactúe, ahí es cuando ya se va introduciendo esa noción de comunidad, crear comunidad a través del arte. Y ese es otro tipo de comunidad en donde sí hay un antes y un después de la comunidad. Y es, como digo, donde yo creo que cada una de estas tres líneas de comunidad o de lo común que hay en el arte tiene sus puntos débiles. La primera, esta dialógica,